Aflições. Você, mãe, já passou ou está passando por alguma aflição? Eu me chamo Fernanda e hoje quero compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração, aprendendo através das aflições. Mas antes, quero te dar boas-vindas a esta série de Mãe para Mães. E te convido a se inscrever neste canal e se você está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vinda, receba o nosso abraço, o nosso carinho e se inscreva no nosso canal para que a cada semana você possa receber algo novo da parte de Deus. Mas não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com suas amigas, com sua família e ao final dele deixe um comentário para que juntas nós possamos crescer e a palavra de Deus chegue ao seu coração e possa gerar transformação não só na sua vida, mas na vida de toda a sua família. Bom, como eu falei, eu gostaria de compartilhar hoje um assunto que eu creio que todas nós mães passamos no nosso dia. Momentos de aflições. Assim como eu, se eu perguntar para você, mãe, você já passou por alguma aflição? Eu creio que todas nós temos algo para compartilhar. Mas eu quero dividir com você algo que me aconteceu já tem um bom tempo. Eu me lembro que eu estava em casa e naquele dia, pela manhã, o meu filho apresentou um quadro de febre. Algo natural que todas nós mães passamos, principalmente quando os nossos filhos são pequenos. E me lembro que naquele dia a febre começou e eu fui lá como mãe, peguei uma medicação, dei a ele. E passou um tempo, eu novamente verifiquei aquela febre e ao invés dela estar cedendo, ela só subia. Fui lá, dei um banho morno, falei, bom, esse banho vai ajudar. Fiz isso e quando passou um tempo, novamente eu verifiquei a febre e nada daquela febre baixar. Eu peguei o telefone e liguei para uma vizinha, porque eu estava sozinha, o meu marido tinha ido a uma reunião. E aí eu quis deixar alguém de sobreaviso, caso eu precisasse de alguma ajuda. Mas então, passou mais um tempo e mais uma vez eu fui lá e dei novamente uma medicação para ele e a febre nada, não baixava, pelo contrário. Quando fui verificar, ele já estava mais ou menos com 40 graus de febre. Eu confesso, mãe, que naquele dia o meu coração ficou muito aflito mesmo. Me veio muitos pensamentos, eu comecei a sentir um medo, comecei a pensar se pudesse estar acontecendo algo com ele, comecei a imaginar que pudesse ser alguma enfermidade mais grave. E aí então eu peguei novamente o telefone e liguei para o meu esposo que estava nessa reunião. Imediatamente ele veio até chegou em casa e aí então eu me lembro como se fosse hoje, eu estava sentada num sofá e ele sentou do lado do meu filho e começou a orar. E para a glória de Deus, ele nem terminou a oração e aquela febre subitamente havia cessado. Mãe, naquele dia eu percebi o quanto meu coração estava em aflição. Mas eu também pude entender algumas coisas em Deus e eu entendi que Deus queria falar comigo. Mas quero lembrar com você o que está escrito em João, capítulo 16, versículo 33. O próprio Jesus diz, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O próprio Jesus nos disse que neste mundo nós teremos aflições. Então, mãe, não tem como escaparmos dos momentos de aflição desse mundo. Mas nós precisamos entender, assim como o Senhor, Ele nos diz que teremos aflições nesse mundo, precisamos entender que em todas elas há um propósito. A palavra também nos ensina em Salmo 119, versículo 71. Olha o que o salmista diz, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Naquele dia, mãe, eu fiquei muito aflita. E quem gosta de ficar em aflição? Nenhuma de nós. Mas aqui a Bíblia nos ensina que depois que a aflição passa, com certeza há algo que o Senhor quer nos ensinar, há algo que Deus quer que eu e você, como mãe, possamos aprender. Mas também Deus me ensinou duas grandes lições através daquele momento que eu passei. E uma delas eu quero compartilhar com você, que a oração precisa ser a principal resposta para as nossas aflições.
Apesar de não escaparmos dos momentos de aflição, Deus nos dá um grande escape, mãe, que é a oração. A oração é o recurso mais poderoso que nós temos nas mãos. E é algo tão incrível porque não depende de tempo, não depende de espaço. Eu posso falar com Deus, eu posso levar a Deus as minhas aflições em qualquer momento e em qualquer lugar. Vamos ver o que está escrito na palavra em Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Quando invocamos o nome do Senhor, nos aproximamos a Ele diante das nossas orações, através de nossas orações, o Senhor nos ouve. Naquele dia, eu me preocupei em dar remédio, eu me preocupei em dar um banho, em ligar para uma vizinha, em ligar para o meu esposo, mas eu deixei de fazer o essencial no momento de uma aflição. E o que é essencial, mãe? É algo que não pode faltar. Eu não orei em primeiro lugar. E naquele dia Deus me ensinou que a oração é a principal resposta para as nossas aflições. Não que a gente não possa ligar para uma vizinha, não que não possamos dar uma medicação, muitas vezes será necessário. Mas o que eu quero enfatizar é a nossa primeira atitude diante de uma aflição. Nunca se esqueça, mãe, que a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração tira o nosso foco daquela aflição e nos leva a olhar para aquilo que Deus pode fazer. Nós deixamos de olhar simplesmente aquilo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos, mas os nossos olhos passam a focar naquilo que Deus pode fazer. E é tão maravilhoso que quando em meio à aflição nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem com seu refrigério. A palavra de Deus diz em Salmos 107, versículo 28 e 29. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e Ele os levou ao porto em segurança. Mãe, no momento de aflição, quando invocamos o nome do Senhor, quando clamamos a Ele na nossa angústia, na nossa aflição, o Senhor nos livra. O Senhor te livra do sofrimento. O Senhor acalma o seu coração. O Senhor aquieta a sua alma. O Senhor a leva no lugar de segurança. Afinal, a presença de Deus é um lugar de segurança. Podemos estar em segurança. Mas além disso, a Bíblia também nos ensina que o Senhor nos dá um grande presente quando o buscamos: a paz de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, oram a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus é um presente que o Senhor dá para todo aquele que o invoca no momento de aflição. E você vai poder experimentar essa paz. E não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que o nosso entendimento, que vai muito além da nossa capacidade de pensar, é a paz de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor nos guardará o nosso coração e a nossa mente. E por falar em coração, mãe, essa foi uma outra lição que o Senhor me ensinou naquele dia. Deus me ensinou que no meio de uma aflição é preciso guardar o nosso coração. Mas por que guardar o nosso coração? Um coração aflito que não é controlado por Deus facilmente se engana. Facilmente, no meio de uma aflição, quando meu coração não é guardado por Deus, eu posso tomar uma decisão errada, eu posso me precipitar, eu posso agir por impulsividade ou simplesmente, mãe, nós podemos paralisar e não conseguir naquele momento de aflição enxergar qual é o melhor caminho. A palavra diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha a importância de nós guardarmos o nosso coração diante de uma aflição. E é interessante porque quando não guardamos e não atentamos para o nosso coração, aquela aflição que uma hora começou, daqui a pouco ela é tomada por vários sentimentos, como medo, tristeza, angústia, frustração.
E então aquilo que era simplesmente uma aflição é tomado por tantos sentimentos que alcançam proporções maiores ainda. Não, mãe, que a gente não possa se entristecer ou que a gente não possa um dia estar com raiva, não é isso. Mas esses sentimentos não podem dominar os nossos corações. Por isso a importância de colocarmos o nosso coração, buscarmos a Deus e falarmos: Deus, me ensina, guarda o meu coração para que eu possa ter equilíbrio emocional. E a Bíblia fala sobre equilíbrio nas nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mãe, Deus te deu um espírito de equilíbrio. As nossas emoções precisam ser controladas por Deus. Diante de uma aflição, precisamos vigiar o nosso coração e falar: Deus, controla as minhas emoções, para que eu seja uma mãe emocionalmente equilibrada. E eu creio que se nós agirmos dessa forma, invocarmos o nome do Senhor, guardarmos o nosso coração em Deus, com certeza, mãe, você vai provar do cuidado de Deus, do refrigério, da paz de Deus sobre a tua vida. Que Deus possa te abençoar e te dar graça e sabedoria para que em todos os momentos você possa buscar ajuda em Deus. Deus te abençoe e até a próxima.